Olá, boa noite, 19 horas e 55 minutos, está no ar o programa Sala de Imprensa desta terça-feira, hoje dia 16 de outubro, um dia após o Dia dos Professores. Nós estamos recomeçando o Sala de Imprensa depois de toda uma temporada eleitoral e hoje, para a gente selar, começar o recomeço desse Sala de Imprensa, nós temos aqui a presença daquele que foi um dos candidatos que teve aí uma expressiva votação no pleito de agora, dia 7 de outubro, que é Carlos Von Schilgro Ferreira. O Carlos Von foi candidato pelo PSL, você já viu no vídeo aí, com o número 17, coincidentemente o número do nosso canal, que você acompanha a nossa programação todos os dias, 24 horas no ar. A gente agradece, aproveito para agradecer a todos vocês. E temos também a presença dos jornalistas Wilker Carvalho, aqui à minha esquerda, e também do Rodrigo Barbosa, do jornal O Capixaba, e o Wilker, do blog Atos e Fatos. Vamos começar aqui pelas autoridades, né? Vamos pela autoridade, melhor dizendo. Como sempre. Carlos, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos os telespectadores, boa noite Fabiano, boa noite Rodrigo, boa noite Wilker. É um prazer imenso estar participando desse programa hoje, né? Canal 17, Sala de Imprensa. Wilker, tudo bem? Boa noite Fabiano, tudo bem? Boa noite Carlos, Rodrigo. É um prazer meu também estar aqui no programa Sala de Imprensa, conversando, debatendo. Acho que é um prazer para a gente da comunicação estar aqui falando aí para a cidade de Guarapari, debatendo assuntos importantes. Rodrigo Barbosa, uma palavra. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Wilker. Boa noite, Carlos. Queria parabenizar o Carlos por ter entrado nessa disputa, não ter feito como outras lideranças da cidade que preferiram coligar. Acho que fortaleceu a democracia e hoje nós estamos aqui conversar exatamente sobre como foi esse processo eleitoral. Bom, a gente vai começar aqui, mais uma vez, voltar a falar com o Carlos, né? Teve aí 7.553 votos, não é pouca coisa não, hein? Carlos, vamos começar, vamos fazer aí para quem não conhece ou quem não teve oportunidade de acompanhar de repente aí o horário eleitoral, quem é Carlos Von Schilgro Ferreira? Que às vezes muita gente pensa, mas quem é o Carlos Von? Eu não conhecia. Verdade. E tal, e passou até a torcer, até mesmo sem conhecer, né? Você falou isso dentro do programa eleitoral. Quem é Carlos Von? Bom, nós terminamos essa campanha para prefeito de Guarapari em 2012 e muitas pessoas, infelizmente, ainda não me conheciam, né? Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Carlos Von Schilgro Ferreira, eu tenho 31 anos, casado, pai de uma filha, completou agora um mês de idade, sou administrador de empresas, com apenas 17 anos de idade fui me formar nos Estados Unidos em curso de inglês e com 20 anos de idade retornei aos Estados Unidos, dessa vez me formando em administração de empresas, retornando a Guarapari, me formei em gestão financeira e há 8 anos estou aqui na batalha, trabalhando no ramo imobiliário e hoteleiro também. Agora, como é que se deu o fato de você se filiar a um partido e ter a ideia de partir para a disputa de uma campanha? A gente viu aí que nós tivemos outros candidatos, né, com estrutura diferente, a sua estrutura não foi uma estrutura mais modesta, né, se a gente pode dizer assim. E como é que foi a decisão de você falar, vou me filiar a um partido e quero disputar a prefeitura de Guarapari? Como é que foi? Olha, tudo aconteceu por acaso, né? Em julho do ano passado eu recebi um convite do presidente estadual do PSL, o Adriano, né, para presidir o PSL de Guarapari, e desde então a gente começou a construir um grupo, realizamos algumas reuniões, começamos a construir um programa de governo para Guarapari. Foi quando, próximo da eleição, nós sentamos com algumas lideranças aqui da cidade, mais especificamente Afonso Rodrigues e Edil Maioli. Nós tínhamos um plano de lançar uma candidatura, mas para o final os dois acharam que seria melhor fazer parte do grupo de Ricardo Conde, fazendo a coordenação da campanha de Ricardo. E foi quando eu reuni o PSL de Guarapari e nós decidimos que Guarapari precisava de uma terceira via, né, uma terceira opção. Então, como nós já tínhamos um grupo forte e um programa de governo completo, nós entendemos que seria ali uma boa oportunidade de estar apresentando a população de Guarapari. Então,
Foi uma campanha modesta, uma campanha simples, mas eu tenho certeza que nós conseguimos assim atingir o coração de 7.553 pessoas aqui em nossa cidade. Eu gostaria agora de aproveitar a oportunidade, Fabiana, de agradecer a todos esses nossos eleitores, né? Porque mesmo alguns sem nos conhecer bem, decidiram ir para a rua, fazer campanha para a gente, militar, e foi algo que realmente me emocionou muito. Então, fica aqui meu agradecimento desde já a todos vocês. Bom, e agora a gente vai passar aqui a fala, vamos começar de lá para cá, Rodrigo. Wilker, suas considerações iniciais aí para o Carlos Von. Eu agradecer a presença do Carlos Von aqui, pela primeira vez, né, na TV Sudeste, né? É bom assim, quando a gente chama um candidato, ou político, ou pessoa, ela vem logo de primeira, né? Porque a gente sabe a história da TV Sudeste, muita gente, a gente já cansou de convidar e não vem à TV Sudeste. Mas isso aí são águas passadas. Eu gostaria de não perguntar, mas o Carlos já explicou isso aí, e hoje por acaso eu explicava isso, eu estava pegando ônibus para ir trabalhar, que agora estou trabalhando em Piúma, e encontrei com um amigo meu, não vou citar o nome, porque não interessa, mas conversando da área de comunicação também, ele ia ficar em Anchieta, né, e a gente buscando emprego nas outras cidades. Né, mas ele falou, conversando sobre política de Anchieta, Guarapari e tal, e ele perguntou, e quem é o Carlos Von, como é que é esse cara aí? O Carlos acabou de explicar, né, essa situação, que existia aí um acordo, né, um grupo definido, que seria ele, o Afonso e o Edinho, e acabou que esse grupo se desfez. Carlos, como é que foi isso aí? Como é que surgiu existia esse projeto, de vocês se unirem, e desses três nomes, entre você, Edinho e Afonso, saísse o nome, como é que foi que esse grupo se desfez? Olha, realmente, tudo começou com a nossa união, eu, Afonso e Edinho, aonde que nós tínhamos esse plano realmente de lançar uma candidatura a prefeito de Guarapari. O nome de prefeito e vice ainda não estava decidido, a gente estava conversando, e foi quando, primeiramente, Afonso, se eu não me engano, foi na convenção do PSDB, decidiu apoiar Ricardo, né? E Edinho logo em seguida também tomou a mesma decisão. E eu realmente não concordei com aquela decisão, porque eu achava que Guarapari precisava de uma terceira via, uma terceira opção, e eu acho que ficou provado aí nas urnas que realmente a população de Guarapari precisava dessa terceira via. Mesmo sendo a minha primeira eleição, a minha primeira disputa, nós tivemos um número expressivo de votos, e eu acredito que agora vamos esperar um pouco, né, Wilker, para saber, para a Justiça decidir se nós teremos uma nova eleição ou não, porque eu acredito que a primeira batalha terminou agora e nós fomos bem. Então, tendo uma segunda batalha, eu acredito que nós vamos nos organizar melhor, né, compor com algumas lideranças de Guarapari para poder atingir mais o eleitorado de nossa cidade. Rodrigo Barbosa. É importante ressaltar isso, né, Fabiano, que o Carlos Von praticamente não seria candidato, né? Eu tenho certeza, Carlos, que você abriria mão para Afonso ou para Edinho, naturalmente, até por eles serem mais conhecidos politicamente na cidade. Mas é importante dizer que eles acabaram fazendo um acordo e, naturalmente, as pessoas acharam que ele também iria junto, por estar em um partido menor, né, o PSL, com pouca estrutura, não sendo muito conhecido na cidade, mas mesmo assim ele contribuiu com a democracia, porque eu acho que quando temos mais candidatos, é a democracia que prevalece, né? Então, teve a terceira via. Isso foi muito importante para a cidade, porque naturalmente tinham pessoas que não estavam satisfeitas com a atual administração do prefeito Edson, mas que também achavam que o Ricardo não era a melhor opção para solucionar os problemas. E essas pessoas acabaram optando pelo Carlos Von. Se não tivesse o Carlos Von, seria talvez voto nulo. Então o Carlos mostrou uma opção e é uma nova liderança, é importante citar isso. Carlos Von é uma nova liderança que surge em Guarapari, que teve aí 7.553 votos, com praticamente recurso nenhum, com pouca visibilidade, porque o horário eleitoral dele era o menor, era poucos minutos, muito pequeno, né? Então, se consolida como uma liderança na cidade, não só para novas eleições, caso venha a ter, se o Edson perder, mas também futuramente, quem sabe para deputado estadual,
ou para concorrer nas próximas eleições, é mais uma liderança que se consolida. Com certeza. Principalmente na cidade de Guarapari, que estava carente disso, né, Will? Então, certamente que, como o Rodrigo falou, existia um espaço, uma terceira via, uma nova opção. Existia o grupo do Edson, o grupo de Ricardo Conde, né, do PSB, que já tenta chegar ao poder. Eu vou interromper você um pouquinho. O Cristiano está me falando aqui que o Rogerinho do Ipiranga, ele está no telefone. E a gente vai tentar fazer essa conexão com ele aí, primeiro, né, já antes dele tentar falar com a gente aqui direto no nosso vídeo, nosso retorno. Parabenizar o Rogerinho, que está completando aí mais um ano de aniversário. 8 anos de casado. Mais um aniversário de casamento. Boa noite, Rogerinho. Alô. Boa noite, Rogerinho. Boa noite. Baixinho. O nosso retorno aqui tá bom. Vou pedir para o Cristiano aumentar o nosso retorno aqui, aqui no nosso vídeo. Alô. Mas o Rogerinho está na linha? Estou na linha. Alô. Vamos pedir para aumentar aqui o nosso retorno, para a gente conversar aí, tentar conversar com o Rogerinho. A TV Sudeste Boa noite. é tudo ao vivo, né? Tudo ao vivo. Sempre foi assim, ao né? vivo. Boa noite, Rogerinho. Boa noite, professor. Agradecer ao Rogerinho, boa noite, professor. O Rogerinho foi meu aluno na Escola Lira Ribeiro e até hoje ele carinhosamente me chama de professor. Tudo bem, Rogerinho? Tudo. Se você puder falar um pouquinho mais alto, a gente está... Eu estou falando alto o que fazer. Ah, ok. Estou te ouvindo bem. Pois não, Rogerinho, pode fazer sua colocação. Gostaria primeiramente de agradecer pelo dia do professor, por ter sido um dos meus educadores, ter contribuído na minha formação. Eu que agradeço. E parabenizar aí, primeiramente dar boa noite ao meu amigo Wilker, ao Rodrigo, e parabenizar o Carlos Von aí pela sua caminhada, que com certeza foi contra o Tostão contra o milhão, né, Fabiano? E parabenizar ele pelos 7.553 votos nessa caminhada dele aí de pé no chão, na humildade, e que ele continue assim, que com certeza, como o Rodrigo acabou de falar aí, que ele vai ser uma nova liderança aí que surgiu no nosso município e com certeza pode mostrar aí a sua competência aí, quem sabe até agora administrar Guarapari por 4 anos aí, que nessa indecisão nós estamos tendo na política de Guarapari, né, Fabiano? Rogerinho, eu queria agradecer, ontem você fez aí uma postagem lá no Face, né, lembrando do tempo que nós, vou dizer assim, que nós convivemos, não vou nem colocar a questão de professor, mas nós convivemos lá na Escola Lira Ribeiro, né, você foi meu aluno. E agradecer também pela sua fidelidade na audiência da TV Sudeste. A gente sabe que você está sempre ligadinho aí e essa sua participação aqui conosco é muito importante, tá? Muito obrigado por você ter participado. E fique à vontade para você ligar e participar com a gente a hora que você quiser. Muito obrigado. Com certeza. Eu que agradeço o espaço aí e parabenizar o Carlos Von aí, que ele continua nessa caminhada aí, firme e forte aí, que tudo é possível, né, Fabiano? Com a gente está vendo aí essa estabilidade política que nós estamos vivendo e parabenizar ele mais uma vez aí pela essa votação expressiva aí, sem dinheiro, sem nada, né? E falar com ele também que para ele seguir os caminhos certos aí, porque como nós tivemos um vereador eleito aqui no Ipiranga também, que foi caminhar com o pé no chão, acreditou e saiu eleito na eleição de Guarapari, que foi o Aratu, né? Ele não gastou nem R$1. E o Carlos Von também foi com a sua campanha aí, pé no chão, para a rua, apenas com um carro de som, e parabenizar ele aí, que ele continue assim, que ele vai longe. Ok, Rogerinho, muito obrigado pela sua participação, tá? Eu que agradeço, Fabiano. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, lembrando que como o Rogerinho fez, você pode ligar também e conversar com a gente ao vivo, 3361-5835, telefone para você ligar e participar com a gente, interagir com a gente, ligue e faça a sua pergunta. Você pode, se você não quiser falar com a gente ao vivo aqui no ar, você pode deixar sua pergunta aí com a nossa produção, que vão trazer aqui para a bancada e a gente passa para os nossos convidados, o Wilker, o Rodrigo e também o nosso convidado especial dessa noite, que é o Carlos Von. Lembrando mais uma vez, 3361-5835. E você pode também acompanhar a gente através da internet. Nós estamos transmitindo os nossos programas ao vivo, inclusive este. A gente está transmitindo pelo tvsudeste.net, www.tvsudeste.net. Você acompanha a gente agora. De repente tem alguém aí que não tem TV a cabo, você pode interagir no Facebook, nas redes sociais e passar o link tvsudeste.net e acompanhar a gente ao vivo também pela internet. Aproveitar o gancho aí que o Rogerinho fez, como é que foi essa campanha, assim, você sabia que ia disputar uma campanha com outros candidatos com estrutura melhor e você sabia de você. Como é que foi assim, bom, eu vou enfrentar isso, mas vai ser difícil. Como é que foi se preparar para esse momento? Você está dizendo que a
Sua filha, esqueci o nome agora. Maria Valentina. Valentina. Eu ia arriscar a Valentina. A Maria Valentina tem um mês de vida. Então, nasceu bem na época da campanha. No meio do olho do furacão, né? É verdade. Então, você sabia de tudo isso e como é que foi se preparar para encarar essa luta aí? Olha, foi realmente uma batalha muito difícil. E eu gostaria até de agradecer aqui o Rogerinho, que pelas palavras, e durante a campanha também ele foi um grande incentivador, né? Sempre no Facebook ali a gente batendo um papo e ele me incentivando, falando para ir em frente que a gente estava indo no caminho certo. Então eu gostaria de agradecer aqui o Rogerinho por todo esse incentivo. E realmente foi uma batalha muito difícil, como o Rogerinho disse, aí é do milhão contra o tostão, né? Nós fizemos uma campanha com apenas um carro de som, né? Contando realmente com a ajuda dos amigos, caminhando bastante, uma média de 10, 12 horas por dia, visitando todos os bairros, né? E a população realmente me cobrando, pô, eu queria conhecer você não vai vir aqui não, mas realmente é muito difícil você fazer uma campanha igual a gente fez, realmente no peito e na raça. E nós conseguimos realmente atingir uma grande parte da população através da caminhada, né? Eu acho que a caminhada foi fundamental nessa campanha, o aperto de mão, olho no olho, o abraço, passando as nossas propostas para a população. Então, eu acredito que faltou realmente um pouco mais de estrutura para que a gente pudesse alcançar até um número maior de eleitores. Mas, dentro do possível, eu acredito que a gente fez um bom trabalho aqui nessa campanha para prefeito de Guarapari. Bom, a gente tem 2 minutos ainda para esse bloco. Eu queria passar aqui para o Wilco fazer mais uma colocação. De repente, se der para a gente concluir nesse bloco, a gente conclui, senão a gente fica aí para o bloco seguinte. Mas, passar a palavra para você. Eu estava falando aqui na hora que o Rogerinho ligou, mandar um abraço para o Rogerinho mais uma vez, para a esposa dele, Adriana, e que falava, como o Rodrigo falou, da nova liderança do Carlos. E eu acho que ele foi a surpresa, como todo mundo sabe, ninguém esperava. Se esperava uma movimentação ali desse grupo dele, com o Edinho e com o Afonso, mas acabou que eles resolveram apoiar o Ricardo e não esperavam que ele viesse sozinho, ele veio. E como você falou aí, você perguntou a ele, essa questão de estrutura, e realmente foi uma batalha, a gente viu, grande, né? E queria perguntar ao Carlos, aproveitar o ensejo, já que nós tivemos a primeira batalha, o primeiro round, né? Pode ser que tenhamos o segundo round, eu até escrevi isso no blog. Eu acho que existe depois eu até posso me ampliar nesse assunto, existe um desgaste de Edson e de Ricardo, mas eu acho que o Carlos está com fôlego ainda para um possível segundo round. E aí, Carlos, está preparado? Olha, eu acho que o momento agora é de calma, né? Prudência, cautela. Eu estou vendo muitas lideranças aqui em Guarapari afoitas, já lançando os nomes aí deles. Então vamos esperar primeiro o julgamento em Brasília, do Edson, né? E depois, se realmente tiver um desfecho desfavorável ao prefeito, aí sim a gente começa as conversas, né, com as lideranças, mas eu acho que no momento ainda é muito cedo para estar falando de um segundo round. Mas eu acredito que se tiver uma segunda batalha, com certeza eu vou estar colocando meu nome à disposição dentro do partido para estar participando. Muito bem, você está acompanhando aí o Sala de Imprensa de hoje, terça-feira, dia 16 de outubro de 2012. Nós desde já agradecemos a companhia de todos vocês, a audiência carinhosa de todos vocês, que todos os dias acompanham a gente, 24 horas no ar. Quem não vê esse programa agora ao vivo vai ter a oportunidade de revê-lo várias vezes, né? As reprises que a gente faz pela manhã, à tarde, à noite, pelas madrugadas. A gente sabe que tem porteiros que trabalham aí na noite de Guarapari e moram em bairros onde ainda a TV a cabo não chegou, mas acompanham a gente. A gente quer mandar um abraço especial para todos esses profissionais que trabalham aí servindo as pessoas nos prédios, nas portarias, e esse pessoal que acompanha a gente. Também nos 4 cantos da cidade, as pessoas que nos acompanham nos bairros onde a RCA chegou. A gente já está chegando aí em Camurugi, um abraço para todos os Camurugi que nos acompanham. A gente está chegando em São José, em São Gabriel, Nossa Senhora da Conceição, em breve em Bela Vista. A gente está lá no Jardim Boa Vista, está lá na terra do Rodrigo, no bairro do Rodrigo, né? E também Jardim Santa Rosa, Jardim Europa, Kubitschek, Coroado, todos esses bairros onde nós não chegávamos antes, nós estamos chegando hoje. E a gente agradece o carinho e a atenção de todos vocês. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco do Sala de Imprensa de hoje, com os convidados, o Wilker Carvalho, o Rodrigo Barbosa e também o Carlos Von, que é o nosso convidado especial de hoje. Até já.
Atenção desportistas de Guarapari, chegou o Top Ranking Esportes, a sua loja de esportes em Guarapari. Tênis, botas, confecções e produtos esportivos em geral. Chuteiras, bolas, munhequeiras, caneleiras, o chaveiro do seu time e muitos outros produtos para a prática do seu esporte preferido. Top Ranking Esportes, trabalhando com todos os cartões de crédito. Top Ranking Esportes, na Rodovia do Sol, no bairro Aeroporto, ao lado do restaurante Pratão Capixaba. Top Ranking Esportes, a sua loja de esporte em Guarapari. 3262-6996. Imagine se você pudesse ver a vida sempre com a melhor luz, a qualquer hora do dia, em ambientes externos ou internos. As lentes Transitions se adaptam automaticamente aos ambientes, permitindo que só a quantidade certa de luminosidade chegue aos seus olhos. Você vai poder ver a vida da maneira que ela deve ser vista. Veja o melhor da vida. Lentes Transitions. Farmácia Brambati, 20 anos de bons serviços na cidade de saúde. Tradição e qualidade em produtos e atendimento personalizado. A Farmácia Brambati participa do programa Farmácia Popular, onde você encontra medicamentos para hipertensão e diabetes inteiramente grátis. Farmácia Brambati, Multisaba 3261-3215, Centro 3361-1443, Ipiranga 3261-0463. Farmácia Brambati, 3 lojas em Guarapari e no centro de Anchieta. TV Sudeste, 5 anos, cada vez melhor. Estamos de volta com a sala de imprensa de hoje. Para você que chegou agora, nós estamos no segundo bloco, entrevistando hoje o Carlos Von Schilme Ferreira, o Carlos Von, que foi candidato agora nas últimas eleições. E a gente está batendo um papo aqui com ele e também com os nossos convidados, o Wilker Carvalho, estou invertendo aqui os nomes, né? O Wilker Carvalho Lopes e também o Rodrigo Barbosa. A gente está batendo um papo aqui, conversando um pouco com o Carlos Von. Eu quero mandar um alô aqui especial para Jamile, né, e o filho Rafael, que estão sempre ligadinhos na programação da TV Sudeste. O Malvino Costa Longa, lá em Kubitschek, se eu mandar um alô para ele, vai, amanhã com certeza, quando ele me encontrar, ele vai me cobrar. Está sempre ligadinho. O Malvino falou que na casa dele tem uma televisão que fica no canal 17 o tempo todo. Então ele acompanha tudo, inclusive deve com certeza estar nos acompanhando agora. Lembrando que você pode ligar para nós agora, ao vivo, 3361-5835, ligue e participe conosco. Você pode falar conosco aqui, ao vivo, nós interagimos. Você pode também deixar a sua colocação com a nossa produção que vai chegar aqui para a gente. Passei a palavra para o Will no finalzinho do bloco anterior. Eu quero passar para você agora, fazer aí mais uma colocação para o Carlos Von. Queria falar de uma questão aqui da campanha, uma questão importante. Essa eleição foi a primeira que as redes sociais, principalmente o Facebook, estiveram muito em evidência, com muita força. E muitos dizem, Carlos, que na internet você foi o vencedor das eleições. O seu grupo conseguiu se posicionar bem diante dos questionamentos. Você também, que sempre estava no Facebook respondendo as pessoas e tal. Como é que você viu essa questão da internet, do Facebook nessa disputa? Olha, realmente nós utilizamos bastante essa ferramenta aí durante a campanha. Eu mesmo, eu chegava da caminhada, tomava um banho e fazia questão de ir para o Facebook, fazer ali, eu costumo dizer, um corpo a corpo virtual, né, onde as pessoas puxavam conversa, eu respondia, interagia com eles ali. Eu acho que essa é uma ferramenta muito importante hoje em dia. E o político que deixá-la de lado, com certeza vai estar perdendo muito espaço na campanha. E realmente, como o Rodrigo enfatizou bem, nós conseguimos responder todos os ataques dos adversários, né? Conseguimos responder todas as dúvidas da população que perguntava sobre os nossos projetos, principalmente. Eu acredito que uma campanha, hoje em dia, a internet está possibilitando a gente fazer uma campanha mais barata, né? Apresentando os projetos, que é o essencial durante uma campanha pela internet. E eu digo o seguinte, uma campanha se faz com propostas.
e não com dinheiro. E ficou assim demonstrado nessa nossa campanha que a gente usou realmente a estratégia certa, de estar utilizando bastante essa ferramenta, a internet, principalmente o Facebook, durante a campanha. Bom, o Wilker, quer fazer a colocação? Essa questão do Facebook, é bom lembrar mais uma vez, o Carlos foi um dos candidatos que estava lá no Facebook, aliás foram só dois, né? Que estavam lá, o Carlos e o Ricardo Conte. Infelizmente o candidato que estava bem melhor nas pesquisas não teve site, não teve Facebook, não teve Twitter, não teve nada. Mas é uma questão muito interessante, até porque a gente está vendo a eleição dos Estados Unidos, Obama e o Mitt Romney estão brigando lá nas redes sociais, tudo, a diferença lá é pequena nas redes sociais, né? Mas eu queria perguntar ao Carlos, que falou aí, as pessoas, inclusive hoje, eu estava lendo um jornal, estou fazendo umas pesquisas aí, estava vendo os jornais antigos, no final dos anos 80, começo dos anos 90, o Carlito, seu Carlito, o avô de Carlos, foi cogitado a ser candidato a prefeito em Guarapari, na época, via Pedro Ramos. Exatamente, né? Exatamente. Então, Carlito von Schilgen era uma possibilidade naquela época que não chegou. O Fabiano deve lembrar essa época aí. Eu lembro. Então as pessoas, quem é Carlos von Schilgen? Ele tem uma história, família tradicional. Foi uma maneira dele me chamar de mais velho, né? Uma maneira sutil dele me chamar de mais velho, mas tudo eu sei bem. Que você lembra dessas histórias de política, eu lembro. Você tem uma memória muito boa. Então o Carlito foi cogitado, né, a ser candidato nessa época, e não foi, mas o Neto foi agora candidato nessas eleições. Mas voltando a falar de Estados Unidos, de Obama, queria que você falasse dessa sua experiência fora, porque as pessoas falam, mas esse menino não tem experiência, nunca foi político e tal, mas a questão também não é só ser político, tem que ter experiência administrativa. Eu acho que isso que você conseguiu no primeiro mundo. Melhor que isso, acho difícil, né? Então fala um pouquinho pra gente como é que foi a sua experiência. Eu ia chegar lá, mas deixa eu emendar. Né? Eu vou emendar aqui. Eu ia colocar, tá até aqui na minha... Como é que foi? Você falou até interessante isso aí no começo, é difícil e tal. Como é que foi você assim, eu vou para os Estados Unidos? Você foi sozinho, 17 anos? Quando eu tinha apenas 17 anos, eu fui sozinho, morei em casa de família americana, né? Muito assim, contra a minha vontade, para ser sincero com a população de Guarapari. Eu tinha um pouco de receio, medo, né, de estar indo para aquele país sozinho. E minha mãe realmente me incentivou bastante, para não dizer outra coisa, mas... para não dizer que ela forçou, ela incentivou. Falou, não, meu filho, você tem que ir, vai ser bom para você. E realmente, só depois que eu tive essa experiência, eu vi o quanto foi importante para a minha formação, né? Retornei para o Brasil depois de 6 meses, aí foi quando eu tive essa oportunidade realmente de me formar em administração, naquele país que é o berço da administração mundial. Então, eu acho que qualquer pessoa que pretende ser candidato a prefeito de uma cidade precisa se preparar, né? E eu, graças a Deus, eu tive essa oportunidade. Eu me preparei, me formei em administração, porque o prefeito vai fazer o quê? Vai administrar uma cidade. Então, seria essencial que ele tenha essa formação de administrador. E também que conheça de números. Então, eu voltei para o Brasil e senti a necessidade também de fazer a faculdade de gestão financeira. Então, além do preparo que o candidato precisa ter, como o Wilker enfatizou no começo da conversa ali, da pergunta dele, eu sou neto do Carlito von Schilgen, né, que foi prefeito em Vitória, considerado por muitos aí o melhor prefeito que nossa capital já teve. Então eu tenho essa escola que é Dr. Carlito von Schilgen, né, uma administração impecável que ele fez em Vitória, e eu estudei toda a administração dele, todo o relatório que ele fez pós-administração, para realmente colocar em prática aqui também em Guarapari. Então, eu me preparei no berço da administração mundial, que é nos Estados Unidos, e tem uma escola que é das melhores escolas aqui que nós temos no Espírito Santo, que é a escola do meu avô. Então, eu acredito que eu estou preparado para administrar a nossa cidade. Seja agora, numa eventual nova eleição, ou futuramente. Isso aí só Deus sabe, né? Carlos, falar em preparação, em preparo, eu acho que é fundamental que você colocou de ter um fundamento teórico, né, ter estudado administração, ter vivido uma experiência num país, né, como os Estados Unidos, ter feito uma faculdade na área de gestão financeira. Agora, com relação
você é jovem ainda, inclusive você não mascara isso, pelo contrário, você deixa isso bem claro, né, que você é jovem, tem os seus sonhos, né, tem uma visão do que é administrar uma cidade ou uma empresa sua, em particular. Agora, quando a gente fala de preparo, como é que você vê, por exemplo, o preparo num campo mais abrangente, no lidar com pessoas? Porque é fácil você receber os aplausos, os louros é fácil, né? Agora, lidar com o outro lado, né? Lidar com as críticas, lidar com o que pensa diferente, porque você não vai sair por aí batendo todo mundo porque pensa diferente de você. Lógico. Então, quando a gente fala de preparação de uma forma mais abrangente, como é que você vê esse outro lado? Eu preciso de um preparo teórico, acadêmico, agora eu preciso de um preparo também como gente, como pessoa, para eu poder lidar com os dois lados, o lado do aplauso e o lado da crítica. Como é que você vê, como é que você encara isso, como é que você está preparado nesse campo? Olha, eu achei engraçado durante essa campanha que os adversários, alguns se juntaram e criaram uma estratégia de me chamarem apenas de menino. Aquele menino, não me chamavam pelo meu nome, achando que dessa forma estariam me agredindo, né? Mas eu sou jovem, né? Eu sou novo, mas não sou menino, né? Inclusive, não me transformei num personagem, né? Para participar dessa campanha, como muitas pessoas fazem. Eu estou vendo pessoas jovens, mais jovens do que eu, inclusive, deixando a barba crescer, caminhando pela rua aí, falando mal dos outros. Eu acho que não é dessa forma que a gente deve fazer política, né? Em relação à sua pergunta, como a gente deve estar administrando a cidade de uma forma mais abrangente, né? Eu acho que é essencial a formação do secretariado. Nós precisamos formar um secretariado técnico, pessoas competentes em cada área. Na área da saúde, uma pessoa altamente qualificada para assumir a área da saúde, na educação, nas finanças e assim por diante, né? Eu não vou colocar minha esposa para estar controlando as finanças da minha cidade. Eu não vou fazer essa temeridade com Guarapari. Então, eu tenho esse compromisso com a nossa cidade de um futuro breve ou um futuro um pouco mais distante, se Deus me permitir, estar formando um secretariado altamente qualificado, um secretariado experiente, bons conselheiros para estarem me ajudando a administrar a cidade. Então, a resposta que eu tenho seria essa daí, mesclar a juventude realmente com a experiência. Mas o que eu coloquei não foi bem essa questão, isso aí, que foi até bom você ter colocado isso, mas quando eu coloquei isso foi o seguinte, porque a gente vê, isso não é questão de Guarapari, a gente vê em Vitória, a gente vê em Vila Velha, a gente não vê, né, porque a gente está vendo o pessoal que tem TV, a Rede TV de Vila Velha, mas aqui a gente tem a oportunidade de ver o embate que existe na capital. Né? E aí a coisa começa num nível e daqui a pouco está lá embaixo. Então, quando eu quero dizer essa questão do preparo mais abrangente, você tem essa formação, mas eu quero dizer assim, no trato com as pessoas. Essa é o que eu acho que você fez uma campanha bonita sem agredir ninguém. Nem aqueles que eram candidatos, como também outras pessoas que do meio que não concordavam de repente com a sua candidatura ou não concordavam com a maneira que você via que tinha que administrar a cidade, como você colocou no seu projeto, né? no seu plano. Então é essa visão que eu queria colocar. Entendi. De trato com pessoas. Eu tenho uma facilidade realmente de dialogar com as pessoas, conversar. Isso eu acho que realmente é um dom, né? Um dom que a gente tem e eu vou estar realmente colocando em prática daqui para frente, nessa nossa carreira política aqui em Guarapari. E eu estou vendo realmente pessoas levando para o pessoal muitas vezes, né, Fabiano, atacando o adversário, e eu acredito que essa não é uma forma boa de estar fazendo política. Então, realmente é um ponto importante você dialogar com a sociedade, dialogar com as lideranças, com os vereadores, que eu acho que esse é o caminho para a gente construir uma sociedade melhor, o diálogo. O Wilker Carvalho, o Rodrigo, né? O Wilker já falou. Rodrigo. Eu acho que isso é essencial, Fabiano. Saber dialogar, saber conversar. Ouvir elogio é muito fácil, né? Isso é muito fácil, isso é moleza. É gostoso, né? Exatamente, naturalmente. Quando a gente ouve aqui da TV Sudeste, seja pelo Facebook, pelo telefone, a gente fica muito satisfeito. Você que é telespectador pode enviar, que nós vamos aceitar com muito carinho. Mas nós temos que ter sabedoria, Fabiano, Carlos e Wilker,
para também saber ouvir as críticas, para saber ouvir o outro lado. Principalmente gente que está na comunicação, que naturalmente vão ter pessoas que concordam com o nosso ponto de vista e tem pessoas que discordam e estão com todo o seu direito. Aliás, se não fosse assim, nós não viveríamos numa democracia, ou pelo menos tentando viver numa democracia, já que muitos consideram que o nosso país não é a forma certa, né, da democracia. Mas no período eleitoral, que às vezes a gente conhece as pessoas melhor. Uma coisa é você estar de um lado e fazer críticas, e depois você ter que ouvir as críticas. Uma coisa é você ser vidraça, outra coisa é ser estilingue, né? Exatamente. Então, quando às vezes as pessoas que acabam criticando demais, quando recebem uma crítica, não conseguem digerir bem. Mas eu acho que a eleição, isso faz parte do processo eleitoral, naturalmente os ânimos ficam muito exaltados neste período, mas sempre vale, a gente sempre aprende. Mas eu acho que o mais importante é saber dialogar, é saber conversar, não só aqui pela televisão, não só na rua, mas também nas redes sociais, de você saber respeitar a pessoa que está do outro lado, né? Do lado do computador, vamos dizer assim. E eu acho que o que Carlos fez foi muito bacana, que foi de não agredir ninguém. Você, para ganhar uma eleição, ou para você ter determinada quantidade de votos, você não precisa agredir ninguém, você não precisa atacar ninguém, e você não precisa, principalmente, promover patrulha virtual, nem guerrilha virtual, para que as pessoas se convençam de que você é bom, ou de que a sua ideia é a melhor. Eu acho que isso não funciona. Acho que o que funciona é o que o Carlos fez com o seu grupo, naturalmente as pessoas que o admiravam e que gostavam dele e que foram para lá defender o ponto dele. Teve outros que foram defender o ponto do Edson, mesmo sem ele estar lá, né? Tinha naturalmente pessoas que são ligadas a ele, seja solidárias, porque seja partidárias, sejam porque fazem parte da campanha dele, ou seja porque gostaram da administração dele. E naturalmente tem as pessoas também ligadas a outro candidato, que estavam lá, que participaram e em algum momento acabaram se alterando demais, mas é a primeira do Facebook, nós teremos muitas. Isso se o Facebook não virar outro negócio daqui para frente, né? Verdade. Mas eu acho que foi uma eleição muito interessante por isso, nessa questão da internet. Wilker, nós temos mais 2 minutos, o Cristiano está me avisando aqui, vamos colocar para você. Eu sou assim, a profissão pede e eu também tento exercitar isso, e a experiência, a gente vai ficar mais velho, a gente vai ficar mais experiente. Eu sou um pouco observador, eu tento observar muito os candidatos, as pessoas, fazer aquele jogo de análise daquela pessoa que se propõe a estar na política. E eu vou dar, assim, o que eu observo do Carlos. O Carlos é meu amigo aí, vamos dizer assim, meu amigo mesmo, pessoal, aí há cerca de 3 anos, mais ou menos. A gente se conheceu através de uma reunião política, né? A pessoa que me apresentou já não é mais tão meu amigo, mas o Carlos está aí, meu amigo. E assim, o que eu observo do Carlos é um menino que ouve. Menino, desculpe. Até o Carlos entra nessa, é um rapaz, um homem que ouve. A pessoa que ouve. Ele tem esse dom de ouvir. Senta, pergunta sua opinião, ouve a sua opinião. Às vezes o cara pergunta, o que você acha? E vira pra lá, não quer saber, né? Mas ele é a pessoa que ouve. Por que eu falo isso? Eu estive numa reunião com outro candidato, onde eu fiz uma pergunta e ele respondeu falando de outra coisa, pedindo para mexer não sei aonde, mexe aqui, e eu fiquei... minha pergunta ficou no ar. Eu fiz uma pergunta, eu esperei, todo mundo perguntou, todo mundo recebeu a sua resposta, olho no olho, mas a minha pergunta foi respondida assim, porque eu acho isso, e não sei o que, resolve, mexe aqui. Mas eu me senti, como profissional, me senti muito mal. Estou desabafando agora. E a minha resposta foi péssima. A resposta que eu obtive foi péssima. Eu estava nessa reunião. Então, eu sou um profissional, um jornalista profissional. Eu não tenho 30 anos de profissão, não fui diretor de nada. Tenho muito respeito e exijo respeito. A minha resposta foi péssima e a minha resposta foi sem me dar a devida atenção. E eu fiquei na minha, mas agora estou desabafando. Tá aqui, minha resposta foi péssima. Tá? Então, quando você for chamar a imprensa de novo, então você responda, olhe no olho e responda, isso. Não, eu me senti um menino.
Eu me senti um menino. Não, na mas, resposta. na verdade, vou até passar um pouquinho, Cristiano, do tempo aqui, você já me avisou que está passando, deu o tempo, mas eu estava nessa reunião e eu não falei nada para você, mas eu achei a sua resposta uma resposta de forma desdenhosa, Foi. desrespeitosa. Muito. Eu estava nessa reunião. Bom, enfim, só complementando aqui e também fazendo aqui o meu desabafo também, né? Que a gente vê coisas que realmente fazem desmerecer o que a gente está vivendo. Guarapari é uma cidade linda, Guarapari está ligada à capital, né? E a gente não pode querer pensar de uma maneira diferente, né? Mas agir da forma que se agia lá atrás, ou de uma forma retrógrada. Eu estou aqui sendo solidário ao Wilker, nisso que ele colocou, porque eu estava lá, não falei nada para ele no dia, mas eu também achei. E, aliás, você colocou muito bem, eu achei que você teve uma resposta sendo tratado como um menino. Essa foi a realidade. Eu me senti assim, me perdoe se eu até fui grosso aqui, fui exagerado, mas é porque é um desabafo e é a característica que eu vi. E, assim, eu perguntei até uma pergunta interessante, eu acho, né? Não, inteligente. Acredito. Inteligente. E não recebi resposta aleatória, não recebi devida intenção. A pergunta foi inteligente. E outra coisa, a reunião foi baseada numa reivindicação até de certa forma minha, via redes sociais. Exatamente. Então, na hora de eu perguntar, esperei todo mundo perguntar, e eu não recebi a resposta que eu gostaria, mas felizmente faz parte, né? Faz parte. Bom, a gente está aí, vai passar um pouquinho do tempo, a gente está no segundo bloco, a gente volta daqui a pouquinho com o terceiro bloco do programa de hoje. Nós estamos aqui no Sala de Imprensa com o Carlos von Schilgen Ferreira. O Carlos Von foi candidato aí pelo PSL à Prefeitura de Guarapari no último dia 7 de outubro, e também com o Rodrigo Barbosa e o Wilker Carvalho. E daqui a pouco a gente volta para continuar essa conversa. E você é convidado a continuar com a gente. E você pode ligar também, tá? 3361-5835, ligar e interagir conosco. E também assistir através da internet, www.tvsudeste.net. Acompanhe a gente ao vivo na internet em tempo real. Até já. Atenção desportistas de Guarapari, chegou o Top Ranking Sports, a sua loja de esportes em Guarapari. Tênis, botas, confecções e produtos esportivos em geral. Chuteiras, bolas, munhequeiras, caneleiras, o chaveiro do seu time e muitos outros produtos para a prática do seu esporte preferido. Top Ranking Sports, trabalhando com todos os cartões de crédito. Top Ranking Sports, na Rodovia do Sol, no bairro Aeroporto, ao lado do restaurante Pratão Capixaba. Top Ranking Sports, a sua loja de esporte em Guarapari. 3262-6996. Imagine se você pudesse ver a vida sempre com a melhor luz, a qualquer hora do dia, em ambientes externos ou internos. As lentes Transitions se adaptam automaticamente aos ambientes, permitindo que só a quantidade certa de luminosidade chegue aos seus olhos. Você vai poder ver a vida da maneira que ela deve ser vista. Veja o melhor da vida, lentes Transitions. Farmácia Brambati, 20 anos de bons serviços na cidade de saúde. Tradição e qualidade em produtos e atendimento personalizado. A Farmácia Brambati participa do programa Farmácia Popular, onde você encontra medicamentos para hipertensão e diabetes inteiramente grátis. Farmácia Brambati, Muquissaba 3261-3215, Centro 3361-1443, Ipiranga 3261-0463. Farmácia Brambati, 3 lojas em Guarapari e no centro de Anchieta. O que é ter estilo? É fazer a escolha certa. É saber o que quer. Tomar decisões. Ver beleza e qualidade nos detalhes. Estilos. TV Sudeste, 5 anos, cada vez melhor.
Sala de imprensa dessa terça-feira, hoje dia 16 de outubro de 2012. Para você que chegou agora, nós estamos conversando com o Carlos Von, aqui à minha direita, e do meu lado esquerdo estão o jornalista Wilker Carvalho e também o Rodrigo Barbosa. A gente está batendo um papo sobre política pós-eleição, né? A gente está aí num processo que poderemos ter aí uma outra eleição, mas enquanto as coisas não se definem, a gente está batendo um papo aqui com o Carlos, sabendo como é que foi a campanha dele, como é que foi entrar na política. Para você que chegou agora, não tem problema nenhum, você vai poder acompanhar o programa inteiro, na íntegra, né? As reprises que a gente faz durante toda a programação, porque nós ficamos 24 horas no ar com você já há 5 anos, levando informação para toda Guarapari. Vou passar a palavra para o Rodrigo fazer a colocação para o Carlos. Bom, já que é para mandar abraço, vou mandar também, né, Fernando? Vou mandar para minha esposa, né? Ontem foi dia do professor. Ela agora é professora, foi pedagoga e coordenadora durante muitos anos, agora é professora em Vila Velha. E para todos os professores de Guarapari, alguns que eu atuei durante 2 anos, né, em Rio Claro, também no Polivalente, os colegas de profissão, podemos chamar assim, dando os parabéns a eles aí pelo dia Jânio de ontem, né? Bom, Carlos, agora uma questão que vou interromper um pouquinho, porque a gente está aqui, inclusive uma falha no corte aí, porque a gente está com mais uma pessoa na linha. Eu pedi para o Cristiano aumentar aqui o nosso retorno para a gente conversar com ele. Aumentar o nosso retorno aqui para a gente conversar com o nosso telespectador. O telefone sempre tem preferência, né? A gente tem que interromper ao vivo, né? Tem que interromper, o programa ao vivo tem essas características. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Alô, boa noite. Quem fala? É Gélio, Guarapari. Gélio. Boa noite, Gélio. Pois não. Tudo bom? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Carlos Von. Carlos, eu sou funcionário dos Correios e eu ando muito... Ah, sim, Gélio dos Correios. Muito bem, Gélio. Agora sim, agora lembro. Pois não, Gélio? Eu ando muito por essa cidade de Guarapari, porque eu trabalho com o SEDEX, então tenho muito informativo dentro da cidade de Guarapari. E como está agora tramitando lá em Brasília esse negócio do Edson aí, dele foi combinado ou não, muitas pessoas dizem que se caso o Edson não puder ser prefeito, que a maioria do eleitorado de Guarapari vão fazer um voto de protesto em favor do senhor Carlos Von. Vão eleger o senhor Carlos Von, se caso houver uma nova eleição, como prefeito de Guarapari. Eu gostaria de perguntar para ele, caso ele vier ser prefeito de Guarapari, eu sei que nós na cidade nós temos vários pontos negativos que precisam ser consertados na saúde, na educação, na segurança pública. Mas eu tenho uma pergunta que eu quero fazer diretamente para ele sobre educação. Caso ele vier ser prefeito de Guarapari, eleito pelo povo, qual a melhoria que ele vai fazer a respeito dos salários dos professores de Guarapari, que ultimamente estão migrando para Anchieta, porque lá se paga um salário melhor do que aqui, e que os outros candidatos nenhum falaram sobre essa questão enquanto estavam na campanha eleitoral. Falaram superficialmente, mas não falaram propriamente. Ok, Gélio, obrigado pela sua participação. Então a pergunta do Gélio é qual a sua proposta, qual a proposta que você tem para o salário, melhoria do salário dos professores da rede municipal. Gélio, boa noite, obrigado pela pergunta. Bom, durante a campanha nós conversamos bastante sobre essa questão do salário dos professores, né? E a nossa proposta é bem simples, é implantar o piso nacional dos professores. Se já existe um piso, né, nós precisamos agora implantá-lo aqui em Guarapari. Logicamente que Anchieta tem uma realidade totalmente diferente da nossa, né? A receita lá é bem maior que a nossa, uma cidade de 23 mil habitantes tem uma receita maior que Guarapari, que o último censo deu acho que 106 mil habitantes aqui, né? Hoje provavelmente nós devemos ter aqui mais de 110 mil pessoas. Mas eu acredito que precisamos abrir também as contas, porque existe uma lei que 60% do repasse
da verba federal tem que ser destinado aos professores. Então nós precisamos abrir essas contas aqui em Guarapari para saber se de fato essa lei está sendo cumprida. Então nós vamos implantar o piso nacional, abrir as contas, e uma outra reivindicação importante também é eleição para diretores da escola, né? Então são essas 3 bases aí que nós estamos trabalhando em relação aos professores de Guarapari. Bom, eu quero mais uma vez agradecer a participação dos nossos telespectadores, né? O Rogerinho do Ipiranga, que ligou primeiro, o Gélio, que ligou agora. Muito obrigado pela participação de vocês. E é importante frisar que a pergunta do Gélio foi em cima de uma possível nova eleição, né? E o Carlos Von sendo eleito, né? Qual seria a proposta dele, e ele colocou aí para o Gélio, e pode colocar para qualquer um de vocês que quiserem ligar para cá, 33615835, e participar conosco. Muito obrigado ao Gélio, aqui do centro da cidade, pela participação. Rodrigo, você estava falando quando nós recebemos a ligação. Pois é, estava direcionando a pergunta do Carlos Von, até por uma questão que ele acabou respondendo em parte. Os seus adversários, quando se referiam a você, além de chamar de menino, né, que ele sempre chamava, falavam assim: ah, mas o menino não conhece de administração pública. E o menino também não tem propostas. Você mostrou que conhece, até porque falou dados de investimento, quanto que deve ser investido, na pergunta que o nosso telespectador fez. Mas como é que você recebeu essas críticas? Deles falando, primeiro, se dirigindo ao menino, né? E depois falando que você não tinha conhecimento da administração pública e naturalmente não teria capacidade para administrar a cidade. Como é que você viu essa questão, esses ataques? Olha, eu sinceramente vi isso com muita tranquilidade, né? Faz parte da política, da guerra suja da política. E nós tentamos fazer exatamente o oposto disso, né? Tentamos nos afastar dessa guerra suja e apresentar propostas, né? E eu gostaria, assim, realmente de aproveitar a oportunidade, Rodrigo, para assim, pedir à população de Guarapari tomar cuidado com as línguas venenosas de nossa cidade, que estão realmente espalhando boatos, mentiras pela cidade, tanto na cidade quanto na internet também, a patrulha, como você bem disse, a patrulha virtual. Né? Carlos, eu queria que você guardasse e segurasse aí, que a gente tem mais uma participação, para você não perder a linha de raciocínio. Com certeza. Guarda aí, segura aí, a gente tem mais uma participação. Alô, boa noite. Olá, boa noite, querido. Eu gostaria de fazer uma alteração na pergunta do telespectador anterior. Ele pergunta com relação ao salário do professor. Você faz uma excelente colocação com relação à abertura de contas. No entanto, a gente tem vivido aqui no município uma situação muito complicada. Quando o professor P1, que é aquele que tem apenas o ensino médio, ele recebe um salário, e o professor pós-graduado recebe outro, que é o plano de carreira. No entanto, nos últimos anos, quando dizem aumento, apenas a categoria ela acaba sendo dividida. Eles têm dado um aumento para o P1, como no último aumento, de 22%, e do P5, que é o pós-graduado, de 17%. Aonde o professor que tem apenas o ensino médio, ele está quase alcançando o salário do professor pós-graduado. O que deixa bem claro para nós, né, que estudamos tanto, de que em Guarapari não é necessário estudar. Basta que a gente seja professor, meramente ensino médio. E quando a gente se especializa, estuda, investe, se você colocar aí quanto que a gente investe para ter uma pós-graduação, não está tendo valor, porque a lei municipal antes dizia que o professor do ensino médio tinha que ter uma diferença salarial, se eu não me engano, de 5 salários. E hoje a gente não tem uma diferença. Hoje o professor que tem apenas ensino médio ganha 900, em torno de R$900, e aquele pós-graduado ganha R$1.100. De que adiantou, então, eu investir em educação enquanto educadora? Qual vai ser a sua proposta de valorizar o plano de carreira? Porque simplesmente falar em aumento e diferenciar com relação ao piso nacional, que ele fala do professor P1, ele esquece do profissional que estudou, que se capacitou. Porque o piso nacional, em tese, ele é cumprido no município. Porém, ele não cumpre o plano de carreira municipal, valorizando, sim, a educação do nosso município. Ok, é Roberta? Roberta está falando? Sim. Pois não, Roberta. Obrigado, Roberta. Você fala de qual bairro, Roberta? Eu falo de Santa Rosa. Santa Rosa. Ok, Roberto, muito obrigado pela sua participação. A pergunta aqui para o Carlos Von, pois não. Bom, é importante a gente destacar, o que está sendo discutido aqui, são propostas
da campanha que já se encerrou. Então, nós precisamos de calma, cautela. Eu acredito que a gente precisa ainda esperar o julgamento lá em Brasília do Edson para estar realmente definindo novas propostas para uma eventual eleição. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que nós precisamos de fato revisar o plano de carreira dos professores, né? Você dando um aumento maior para quem estudou menos, você estaria realmente incentivando aos outros a não estudarem, né? Então, precisamos realmente ter um salário digno para todos, tanto para o P1 até o pós-graduado. Eu tenho alguns amigos também que estão na mesma situação que você, Roberto, e conversam muito comigo sobre essa situação. Então, com certeza, a proposta que nós passamos durante a campanha passada foi de fazer uma revisão desse plano de carreira, incentivando, sim, aqueles que estão buscando o estudo, que é exatamente o seu caso. Buscando a qualificação, né? Eu quero mais uma vez agradecer a Roberto, do Jardim Santa Rosa, né, participando conosco aí da programação. Muito obrigado pela participação de vocês. Aliás, você, o Rogerinho, o Gério, as pessoas que ligaram, a participação de vocês é muito importante para nós, né? Nós agradecemos de coração todos que estão ligadinhos na nossa programação. Rodrigo. Pois é, Fabiano. Primeiro, agradecendo a participação dos telespectadores aqui com a TV Sudeste. Nós estamos recebendo o Carlos Von. Se você quiser fazer sua pergunta, ainda dá tempo, pode ligar 3361-5835. Lembrando que o Carlos Von está falando aqui, mas ele não é candidato mais, ele já foi candidato, né? É bom que isso fique claro. No pós-eleitoral, possivelmente poderemos ir para um... Poderemos ter, né? Poderemos, mas isso ainda depende de julgamento. Não queremos defender aqui, dizer que vai ganhar ou que vai perder lá, mas só entraremos no período eleitoral... De novo? Novamente, depois que a eleição... depois que o julgamento for realizado. Agora, caso é lamentável que algumas pessoas que não tiveram coragem de colocar o nome da disputa, depois do acontecido, né? Aliás, não só não colocaram o nome da disputa... Bom, você mais uma participação? Nós instalamos hoje um ponto eletrônico, então o Cristiano veio aqui me perturbando aqui, o pessoal que está participando, isso é ótimo, né? Isso é maravilhoso, nós agradecemos. Pois não, boa noite. Boa noite, meu nome é Rubem. Boa noite, quem fala? Eu estou falando Rubem, de Guarapari, do bairro Aeroporto. Pois não, Rubens, boa noite, pode falar. Boa noite, eu votei nesse caso aí do lado, questão justamente pela proposta que ele teve, entendeu? Durante a campanha. Mas eu queria falar uma coisa. Teria como botar um colégio de segundo grau aqui, por exemplo, tipo igual a USP e outros colégios assim, de nível nacional, pensar aqui em Guarapari, não? Sim, a sua pergunta é se há a possibilidade de trazer um campus da UFS para Guarapari, é isso? Ok, muito obrigado pela participação, Rubens aí do aeroporto, né, galera do aeroporto. Ou de outro tipo de instituição, né? A gente tem o IFES, né? Isso. Mas a pergunta do Rubens é se não há possibilidade, pelo menos de um empenho, seja sua ou de um outro candidato, no caso seu aqui, que venha a ser candidato, se nós tivermos outra eleição, bom que fique claro isso, né, se passa pela sua mesa, no seu plano. Até como cidadão no mesmo. Até como cidadão, exatamente. Olha, eu sinceramente eu acho que seria maravilhoso a gente ter um campus da UFES aqui em Guarapari, mas eu acho que a curto prazo, eu acho que o ideal seria realmente tentar trazer o Senai para a nossa cidade, né? Porque nós estamos vendo aí muitos jovens desempregados em Guarapari, sem qualificação, sem uma profissão, e eles acabam indo para um lado errado, né? Para a criminalidade, para as drogas. Eu acho que a melhor forma de você evitar isso aí realmente seria profissionalizando, levando essas pessoas um ofício, né? Então, eu acho que a curto prazo seria essencial que a gente trouxesse para Guarapari uma escola do curso técnico, né? Um curso técnico, um curso profissionalizante, igual o Senai, que infelizmente foi para Anchieta, uma cidade com 23 mil habitantes, né, recebeu o Senai, e Guarapari com 106 mil habitantes, infelizmente não tem nenhum curso gratuito aí para a população. Então eu acho que seria realmente maravilhoso, nós vamos lutar por isso, para trazer um campus da UFES aqui em Guarapari, e principalmente da área do turismo e hotelaria. Acho que seria essencial realmente ter um
uma faculdade dessa pública em nossa cidade. Você falou de dois dados interessantes, a questão de Anchieta, né, 23 mil habitantes, que tem uma receita de R$1 milhão por dia. R$1 milhão por dia para uma população de 23 mil habitantes. Nós temos aí em torno de 110 ou talvez um pouco mais ou um pouco menos de habitantes e nosso orçamento deve ser mais ou menos a metade ou um pouco mais da metade do orçamento de Anchieta, né? Uma população 5 vezes maior. E outra coisa que você falou do Senai, quando eu estudava no Polivalente, um pouco de nostalgia agora, né? No início dos anos 80, se instalou ali, durante um tempo, né, alguns cursos do Senai e foram muito produtivos naquela época. Então, interessante a sua colocação, como cidadão mesmo, que a importância do Senai. O nosso presidente, por exemplo, nosso ex-presidente Lula, por exemplo, né, formado pelo Senai, né, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Eu não sei quem estava falando agora, porque nós tivemos tantas participações no telefone. Rodrigo, né? A palavra estava comigo, estava até falando sobre isso. E se quiserem participar, dá tempo ainda, né? A gente vai estender um pouquinho o programa. 3361-5835, mas eu estava falando que lamentava com o Von, de que algumas pessoas que não colocaram o nome na disputa, preferiram não colocar, aliás, nem participar da disputa para prefeito, nem se envolver, né, porque teve um candidato que optou por coligar e cumpriu a coligação, foi lá e fez a sua parte. E teve outro que coligou e nem se envolveu, preferiu procurar outros interesses. Eu acho o seguinte, que não é a barba no rosto, que vai mostrar maturidade, né? Nós estamos falando aqui de formação. Eu acho, na minha opinião, na minha humilde e simples opinião, que para a pessoa ser um gestor público, né, talvez muitas pessoas vão discordar de mim, mas para mim, para ser um gestor público, principalmente no poder executivo, prefeito, governador ou presidente, é essencial que a pessoa tenha formação superior, tenha um ensino superior. E a gente vê algumas pessoas que querem disputar, eu acho que é legítimo querer disputar, mas que mesmo tendo estrutura não conseguiram ter uma formação superior. Você, Carlos, meteu a cara e se formou. Você se considera preparado pela formação superior que você tem para administrar a cidade? Com certeza, né? Com certeza a faculdade te dá uma base muito boa para você administrar. Mas eu acho que realmente o principal, Rodrigo, seria realmente a vivência, né? O trabalho, isso aí realmente que te dá uma base melhor para você administrar. Mas se você não tiver o estudo, realmente fica muito complicado, né? Nós tivemos aí um presidente que é considerado por muitos o melhor presidente que o Brasil já teve, né? O Lula, que não conseguiu se formar, né? Não conseguiu se formar no ensino superior. Mas, volto a repetir, foi considerado por muitos aí o melhor presidente que o Brasil já teve. Mas isso é um fenômeno, né? Realmente o normal é que você precise realmente se capacitar, você precisa se formar, né? Buscar o estudo para que você possa realmente exercer uma boa administração. Mas antes de terminar aqui, eu queria voltar ao assunto que eu estava falando antes de ser interrompido pela pergunta do telespectador, sobre as línguas venenosas que nós temos aqui em Guarapari, né? Que realmente estão espalhando aí várias mentiras ao meu respeito. Essas mentiras, encontrei um amigo esses dias aí, ele falou: Carlos, encontrei a moça que falou que não vai votar em você não, porque você está fechando as 3 praias lá. Quem dera se eu fosse dono daquela área, na verdade. Falaram que eu era do grupo de José Carlos Grátis, eu nem conheço esse cidadão e nem faço questão de conhecê-lo também. Falaram esses dias também que é até uma situação delicada, porque eu tinha uma relação homossexual com o meu vice, nada contra os homossexuais, mas eu sou casado, sou um pai de família, né? Não tem nada a ver, então eles usam realmente do veneno para tentar enganar as pessoas, né? Inclusive essa história de menino, até o meu amigo Wilker aqui acabou me chamando de menino também, mas eu peço à população de Guarapari para ficar atenta, porque é uma mentira, às vezes de tanto que ela é repetida passa a ser verdade, não é verdade? Então, fique atenta, população de Guarapari, não acredite nos boatos. Muito embora, independente se teremos outra eleição, se não teremos, né, mas o Carlos já se coloca com predisposição a ser candidato daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, daqui a 12 anos, não sei. Né? Mas, Wilker. Eu falo só o seguinte ao Carlos, né? Bem-vindo às políticas e às eleições de Guarapari. Porque a gente sabe que aqui em Guarapari é assim.
Falou que é candidato, é gay, é bandido, cheirador, anda com não sei quem, só faz tudo de errado. Eu acho que você, não só você, mas todos os que foram candidatos a vereador são pessoas corajosas. Porque, eu te falo, para encarar uma eleição de vereador, o Rodrigo já trabalhou para vereador, campanha, eu já trabalhei em campanha de prefeito, eu sei como é que é. É pesado, o Fabiano já fez campanha de televisão, é pesado e sempre tem... A gente sabe quem são essas pessoas que soltam essas fofocas, que alimentam esses venenos, é aquele grupinho de sempre, né? É sempre aquele grupinho. Então, infelizmente, é o tipo de coisa. Mas eu acho, quero crer, e como o Rodrigo falou, nós estamos num período de redes sociais, tudo, muitas mudanças. Muita gente que falou demais nas redes sociais está tomando processo, certo? E muita gente que não falou ou não respondeu quer processar, porque foram perguntados, não podem ser perguntados. Não, tem que ser perguntado sim. Todo mundo que é público, eu tenho que ser perguntado. Sou jornalista, sou pessoa pública, Rodrigo é jornalista, pessoa pública, Fabiano é jornalista, pessoa pública, dono de uma televisão, tem que ser perguntado, e o Carlos Von também. Então, quem não deve não teme, mas baixaria não, nós estamos vendo baixaria em Vitória, a coisa lá tá feia, e é daí para pior. Bom, voltando ao assunto aqui, queria perguntar ao Carlos Von, a gente tem a administração do Edson Magalhães que está acabando, ou não, depende lá do STF, e que a gente sabe que o Edson Magalhães não é um político de abrir espaços para partidos. As suas secretarias não são formadas por pessoas de partidos, não são entregues a partidos, como é normal, natural em todos os grupos políticos. Olha, vamos negociar a secretaria, o partido tal vai cuidar, que nos apoiou, o partido tal vai cuidar dessa secretaria, isso é normal, né? O PV geralmente pega a Secretaria de Meio Ambiente, e por aí vai. O PMDB geralmente está na parte de finanças, e assim a gente vai. O PSB tem a tradição de ciência e tecnologia, né? Então eu queria perguntar a você, Carlos, já que o Edson não tem esse perfil, e o Paulo Borges, não me recordo se ele tinha esse perfil de trabalhar com partidos, né? Como é que vai ser você? Você tem uma coligação, não coligou, os partidos estão te namorando, vamos dizer assim, né? Como diz o nosso amigo Marcelo Medeiros, muito educado, muito inteligente, um linguajar muito sofisticado, erudito, né? Um abraço pro nosso amigo Marcelo. Ele fala que você é a noiva cortejada. Ele fala, tem esses palavreados bonitos, né? Um dia eu vou chegar lá. Como é que você vai trabalhar? Você não coligou, pode coligar, mas como é que vai ser? Você, isso aí nós estamos falando em tese, né? Lembrando, seja daqui a 4 anos, 8 anos, 8, 16, ou até mesmo se a gente tiver uma outra eleição e se ele for candidato. Paulo Borges mesmo tentou aí uns 20 anos, né? 16 anos. 16 anos. Então você, eleito um dia prefeito, e aí, como é que você vai trabalhar? Você falou que vai botar pessoas profissionais em cada pasta. E nós temos em partidos que tem quadros e tem pessoas profissionais. Como é que vai ser isso? Você tocou num ponto importante. Eu acho que se tiver algum filiado, algum partido e for uma pessoa realmente comprovado, notório saber dela, eu acho que nada impede dela fazer parte de uma secretaria. Né? Mas nós com certeza vamos buscar aqueles profissionais mais qualificados do mercado para estarem assumindo as principais secretarias de Guarapari. Então eu acho que eu conheço várias pessoas aqui em Guarapari que são filiados a alguns partidos, que são pessoas altamente qualificadas, pessoas competentes, e eu não vejo realmente problema nenhum de fazer parte, comandar uma secretaria em nossa cidade. Mas lógico que nós vamos sempre buscar, volto a repetir, Wilber, aquela pessoa que tem um perfil que seja a pessoa mais competente da cidade para estar assumindo aquela pasta. Se cair de ser uma pessoa filiada a algum partido, sinceramente eu não vejo problema nenhum. Voltando aí, reforçando mais uma vez, te perguntar de novo. Você acabou de falar, mas eu queria que você explicasse. Você vai buscar a pessoa mais competente da cidade. Da cidade, isso? Exatamente. Porque nós tivemos em 90 e alguma coisa, Morena, Espíndola 92. Morena ganhou e o secretário dela foi todo de Vitória. Foi uma crítica na época tremenda. Pesada. Então você vai buscar os quadros dentro da cidade de Guarapari, é isso? Com certeza, eu acho que tem muitas pessoas competentes dentro de Guarapari, muitos talentos aqui dentro da nossa cidade, e eu não vejo necessidade de a gente estar indo em outra cidade buscar esses profissionais. Mas
eu aqui não vou fechar a porta para ninguém. Se tiver uma ou duas pessoas que a gente tiver que buscar em Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro, para assumir uma pasta importante em Guarapari, eu realmente também não vejo muito problema nisso, mas desde que seja realmente a minoria. A grande maioria terá que ser composta por pessoas de nossa cidade. Porque eu interrompendo mais uma vez, eu acredito, por exemplo, não sei se Rodrigo e Fabiano têm conhecimento, mas eu acredito que, pelo menos na nossa questão do trânsito, em Guarapari não tem, com certeza. No Espírito Santo pode ser que exista uma pessoa profissional, especialista em trânsito, porque em Guarapari nós não temos, formado ou por aí, mas no estado eu também acho que não. Mas eu acho que a gente está terminando agora, o Cristiano já me avisou aqui que o nosso tempo já está esgotado. Aliás, eu sei que esgotou, não sabia quanto, nós passamos demais. Mas nós temos hoje um outro problema. Vamos trazer o Carlos aqui, de repente trazer outras pessoas também, ou que com certeza nós vamos convidar os outros dois candidatos, né? O candidato Edson, que foi candidato, o prefeito Edson Magalhães, e o candidato Ricardo Conte, nós vamos convidá-lo para participar conosco nessa mesa. E de repente a gente pode juntar os três uma hora dessa aí e fazer né, bater uma sabatina. Fazer uma sabatina e bater um papo, porque aí nós temos um outro problema, que é a questão de mobilidade urbana, que nós não temos vias. Se a gente demorar, não sei, vamos chutar aqui mais 5 anos, ninguém vai andar na cidade, porque toda hora, a cada hora, eu perdi, não lembro agora, mas é mais de 100 motocicletas em Vitória. Aqui eu não sei, mas você vê aqui próximo, por exemplo, Parque Águia Preta, todos os dias, aqui atrás, na rua próxima ao canal, são várias pessoas todo dia tirando habilitação nova. Esse pessoal está comprando motocicleta, esse pessoal está comprando carro, e eu vou repetir aqui, eu já falei no outro programa, cara, que uma vez eu conversando com um amigo meu sobre essa questão de mobilidade urbana, ele falou assim, rapaz, ele deu uma resposta muito simples, muito simplista. Ele falou, Fabiano, o número de carros não aumentou, o de ruas não. Então, aí não é uma questão assim trivial, de repente a questão não é uma questão trivial você de repente resolver isso com questão semafórica, porque não tem mais espaço, né? Não tem espaço. Bom, a gente já passou todo o nosso tempo, quero começar de lá para cá, Will, fazer suas considerações finais, e eu quero já agradecer pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Acho que quando a gente está falando do que a gente gosta, do que a gente vivencia política, a gente acaba exagerando, perde tempo, e agradecer a participação das pessoas que ligaram também, e agradecer ao Carlos por ter vindo aqui pela primeira vez, ao Rodrigo e as pessoas que nos assistem em casa, que entendam que nós estamos aqui para perguntar, criticar e também ser criticados. Boa noite. Rodrigo Barbosa. Pois é, isso que o Wilco falou. Às vezes no Facebook, na rede social, que é um lugar muito aberto, muito amplo, as pessoas não compreendem a gente ou compreendem mal, né? Até por ter uma exposição aqui na TV Sudeste. Gostaria de agradecer mais uma vez, Fabiano, e sempre que precisar nós estamos aqui na TV Sudeste para conversar de política. Afinal, nós estamos aqui, né, Wilco? Desde que começou a TV, nós estamos aqui sempre ajudando, e sempre que você precisar, Fabiano, nós estamos à disposição. Parabenizar o Carlos pela votação expressiva na cidade, principalmente na situação que foi, com poucos recursos, sendo conhecido. Acho que você tem um futuro muito grande. Como eu disse no início, é uma nova liderança que surge na cidade, que tenha uma boa sorte, que continue com o seu grupo e que possa contribuir com a nossa cidade para que ela melhore cada vez mais. E o pessoal da internet, eu e o Wilco somos amigos, vocês estão vendo aqui, um do lado do outro. Eles podem me dar umas espetadas, mas está tudo bem. Um abraço a todos, boa noite. Carlos Von, suas considerações finais. Olha, eu gostaria de agradecer de coração o convite feito pelo amigo Fabiano. Foi uma honra ter participado do programa hoje, juntamente com o Wilco e o Rodrigo. Estão aqui do meu lado os 3 melhores jornalistas aí de Guarapari. Muito obrigado. Realmente além de jornalistas, são amigos pessoais que eu tenho, com muito orgulho. E gostaria de realmente agradecer mais uma vez, aproveitando a oportunidade que está sendo me dada aqui, de agradecer aos 7.553 votos que eu tive aqui na nossa cidade. Agradecer aqueles também que não votaram, mas criaram um carinho muito grande pela forma como nós fizemos a nossa campanha em Guarapari. E agradecer a todos os telespectadores que estão aí acordados, nos assistindo até esse momento. Muito obrigado a todos. E lembrando que aqueles que quiserem estar conversando com a gente, podem estar me adicionando também no Facebook.
né? Me adiciona lá e vamos bater um papo virtual. Quando chegar em casa eu vou estar conversando com vocês também. Boa noite. Uma espécie de chat, né? Eu acho que agora a gente perdeu um pouco a audiência porque da Carminha, né? São 9h15, né? Passamos do tempo, então... Mas muita gente está assistindo. Mas com certeza muita gente está assistindo porque é importante essa conversa que nós tivemos aqui hoje, né? Reunir essas cabeças pensantes de Guarapari, formadores de opinião, respeitados como o Wilco, como o Carlos, como o Rodrigo. Agradeço as palavras do Carlos quando nos elogia, faço já esse agradecimento em nome do Rodrigo e do Wilco também. Quero agradecer imensamente, né, do fundo do meu coração, por toda a família Sudeste, né, aos que ligaram, que participaram, que contribuíram de uma forma muito especial, abrilhantando o programa de hoje. O Rubens, do bairro Aeroporto, fez a colocação aí, aliás, todos fizeram colocação para o Carlos. O Gélio, aqui do centro da cidade, que é funcionário dos Correios. O Rogerinho de Piranga, que foi o primeiro a ligar. Rogerinho, parabéns mais uma vez pelos 8 anos de casamento, de aniversário do casamento. A Roberta, do bairro Jardim Santa Rosa. Daí, Carlos, Rodrigo e eu, dá para ver a nossa capilarização de audiência, né? Você tem Aeroporto, Ipiranga, Jardim Santa Rosa, centro da cidade. Então a gente quer agradecer a todos esses que ligaram, agradecer a todos que acompanham a gente todos os dias. Nós selamos hoje com a presença do Wilco, do Rodrigo e do Carlos, o retorno do Sala de Imprensa, que vai trazer todos aqueles que participaram do pleito, os 3 candidatos a prefeito e também os 15 vereadores eleitos. Nós vamos trazer aqui também. Então, o programa de hoje sela esse pontapé inicial e a gente quer agradecer a todos vocês de casa que nos acompanham carinhosamente todos os dias. Agradecer ao Cristiano, né, fez aqui um trabalho heróico, né, as câmeras estão aqui dentro, colocou um ponto eletrônico aqui para mim, para facilitar o trabalho dele. Está aqui sozinho lá no controle mestre, atendendo o telefone, colocando a gente para falar ao vivo com o telespectador. Então, parabéns, Cristiano, muito obrigado. E a gente fica por aqui. Sala de Imprensa, semana que vem a gente se vê. Até lá.